Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o canal. Campo magnético da Terra descoberta em 9 de Avi, revelando a imensidão da destruição do primeiro templo. Os caldeus quebraram as colunas de bronze da casa de Rachem, as arquibancadas e o tanque de bronze que estava na casa de Rachem. E eles levaram o bronze para a Babilônia, Reis 25:13, a Bíblia de Israel. Cinzas da destruição no local. Os judeus estão de luto pelo templo sagrado, o primeiro que foi destruído pelos babilônicos em 586 AC, e o segundo que foi varrido pelos romanos 70 S por milênios. Mas além do reconhecimento de que causaram a morte de muitos judeus, o exílio dos sobreviventes e os objetos sagrados roubados, não sabemos muito sobre os detalhes, embora a memória judaica seja muito longa. Agora, pesquisadores interdisciplinares da Universidade de Tel Aviv e da Universidade Hebraica Ru descobriram o campo magnético que existia durante a destruição do primeiro templo de Jerusalém 2606 anos atrás. O resultado recém-publicado na prestigiosa revista PLOS Public Library of Science, 10 dias depois de Tisha B'Av, em que a destruição dos templos é lamentada, fornece uma nova âncora cronológica para a datação arqueomagnética com precisão em dias específicos. Medições magnéticas provaram que durante o tempo da destruição do primeiro templo, outro grande edifício em Jerusalém foi queimado, provavelmente intencionalmente, e o piso do andar superior, sustentado por enormes vigas de madeira, desabou como resultado do incêndio. Achados arqueológicos descobertos recentemente na cidade de Davi ajudaram os pesquisadores israelenses, que se juntaram a colegas da Autoridade de Antiguidade de Israel, a incluir medições do campo magnético da Terra em agosto de 586 AEC. Essas descobertas inovadoras revelam a imensidão da destruição de Jerusalém pelos babilônicos. O artigo da PLOS foi baseado na tese de doutorado de Yoav Valkin, do Departamento de Arqueologia da TAU, e foi conduzido em colaboração com o Dr. Ron Shar, do Instituto de Ciências da Terra de professor Erez Ben Yosef, professor de Odette Lipschitz e professor Yuval Gadot, do Departamento de Arqueologia do TAU, e Dr. Wittchett Sharadev, da Autoridade de Antiguidade de Israel. As flutuações do campo magnético da Terra foram definidas por Albert Einstein como um dos 5 grandes mistérios da física. Embora o campo magnético que cerca a Terra seja invisível, ele desempenha um papel importante na vida do planeta. Ele serve como uma tela que protege a Terra da radiação vinda do espaço sideral, permitindo que a vida se desenvolva e floresça, e é usado como uma ferramenta de navegação por humanos, pássaros, mamíferos marítimos. Apesar de sua importância, no entanto, sabemos muito pouco sobre o campo magnético da Terra, como é gerado pelo núcleo do planeta, como é porque isso flutua e como suas flutuações afetam a atmosfera da Terra. Para responder essas perguntas e explicar o misterioso comportamento do campo magnético, os geofísicos tentam reconstruir seu comportamento durante os períodos anteriores ao início das medições diretas. Para isso, podem utilizar achados arqueológicos como fragmentos de cerâmica, tijolos, telhas e fornalhas, que registram o campo magnético à medida que são queimados. Essas descobertas contêm minerais magnéticos que foram remagnetizados de acordo com a direção e magnitude do campo naquele ponto específico do tempo, fornecendo uma janela para a história do campo magnético da Terra. No processo de escavação arqueológica, conduzido atualmente no Parque Nacional da Cidade de Davi, em um local anteriormente conhecido como Estacionamento de Javat, os escavadores encontraram uma grande estrutura pública com piso de gesso de alta qualidade. Shalev e Gadot explicaram: datamos a destruição e estrutura em 586 AEC, com base de vasos de cerâmica quebrados encontrados no chão, que eram típicos do final do período do primeiro templo. Além dos utensílios quebrados, encontramos sinais de queimados e grande quantidade de cinzas. As descobertas levam ao segundo livro dos reis,
dos Reis, capítulo 25, versículo 9. Ele queimou a casa de Rachem, o palácio do rei, todas as casas de Yeshuralim, e ele queimou a casa de cada pessoa notável na Bíblia de Israel. Então, assim, acharam o campo magnético ali aonde que foi destruído o primeiro templo. E aí estão as cinzas. É claro que para Deus querer ter uma casa de oração, tinha que ter alguma força, né? Isso seria chamado pela ciência de campo magnético. Códigos da Torá, explosão de Beirute foi pilar de fogo e fumaça, protegendo Israel. Na vigília da manhã, Rachem olhou para o exército egípcio de uma coluna de fogo e nuvem e lançou o exército egípcio em pânico. Êxodo 14, 24 da Bíblia de Israel. Quando algo significativo acontece no mundo, o especialista em código da Bíblia é o Rabino Matitiyahu Gladson. Ele é famosíssimo, já falei dele aqui várias vezes. Volta-se para a Torá para ver onde ele pode encontrar o evento codificado nas próprias letras da Torá. Após a explosão em Beirute na semana passada, ele voltou-se para os códigos da Bíblia porque ele comentou a Torá, que é o projeto da criação. Seu comentário é baseado em um ensinamento de um antigo comentário judaico sobre a Bíblia conhecido como Yalkut Shimoni, as reuniões de Simão, na qual encontramos o ensino de que Deus olhou para a Torá e criou o mundo. Neste vídeo com o código da Bíblia do final da semana passada, que já foi visto mais de 5.000 vezes, a primeira coisa que Glazerson apontou é Amud Ash-Ayuvan, que significa uma coluna de fogo e nuvem. A frase vem do livro do Êxodo, quando os egípcios perseguiram os israelitas perto de Pi-Ahirot. Na vigília da manhã, Rachem olhou para o exército egípcio de uma coluna de fogo e nuvem e lançou o exército egípcio em pânico. Êxodo 14, 24. Glazerson então voltou a atenção do espectador para duas palavras interligadas, o que ele chama de o melhor encontro do Líbano e do Hezbollah. O hebraico para o Líbano aparece uma sequência de letras equidistantes, com apenas duas letras separando cada letra, cruzando-se com as letras hebraicas do Hezbollah, com palavras em um tabuleiro do Scrabble. O terceiro código bíblico significativo que ele apontou significa Amaleque, o persistente inimigo bíblico do povo judeu. Qualquer pessoa que queira exterminar Israel espiritual e fisicamente é amalequita, explicou Glazerson, enquanto apontava para o código de Amaleque, que aparece na mesma linha do Líbano. Amaleque veio e lutou com Israel em Refidim, Êxodo 17, 8. No canto superior esquerdo da tabela, Glazerson aponta a palavra hebraica Onesh, soletrada com um pequeno salto de apenas 5 letras, o que significa punição. A implicação é que a coluna de fogo foi uma punição para o Hezbollah no Líbano por suas ações semelhantes a Amaleque contra Israel, uma referência aos mais de 100.000 mísseis com o objetivo de exterminar Israel. Infelizmente, quem está no livro permita que o façam, comentou. Em 2 lugares diferentes da tabela de códigos da Bíblia, Glazerson aponta as letras hebraicas que se referem ao ano hebraico de 5.780, que corresponde a 2020, indicando que a coluna de fogo aconteceu no ano atual. Ele enfatizou que há uma condição para o aparecimento do Messias. E esse cumprimento dos mandamentos de Deus, ele destacou as palavras hebraicas que significa: e os israelitas farão como Deus ordenou a Moshe. Glazerson então chamou a atenção para o código de Ben Yashi, filho de Jessé, uma referência clara ao Mashiach ben Davi, Messias filho de Davi, e observou que 2020 tem um potencial significativo para grandes desenvolvimentos como o filho de Jessé vem aqui. Depois de revisar os códigos significativos da Bíblia na tabela, ele conectou o que aconteceu em Beirute ao Covid-19. Ele diz aos seus telespectadores que a mensagem mais importante é que Israel deve saber. Deve perceber que a única solução não é a vacinação, sem dúvida. Este é um sinal claro do céu. 2/3 dos americanos afirmam
acreditar que o corona é um sinal de Deus não é bom o suficiente saber que vem de Deus. Você tem que saber porque Deus faz isso, concluiu. Então o Código da Bíblia também falou desse desastre, esse acontecimento que aconteceu ali em Beirute. E aí fala de novo do Mashiach. Esse Código da Bíblia aqui, lá para 2020, entre 2020 e 2022, ele vai achar também ali outras coisas sobre esse Messias que ele está falando aqui. Você pode ter certeza, até nome ele vai dar, data certinho ele vai dar. E uma última notícia para vocês. Rússia registrou hoje a primeira vacina contra o coronavírus. A OMS não reconhece essa vacina, mas eles já patentearam. Inclusive o Brasil, lá no Rio Grande do Sul, já está querendo comprar essa vacina, já está falando de milhões e de mandar para a Rússia para essa vacina chegar lá no Rio Grande do Sul. Então a Rússia registrou hoje a primeira vacina, mesmo sem a OMS concordar. Então está chegando aí, ó. A primeira vacina já está chegando. Que Deus abençoe vocês.